Amigos, há algum tempo que venho pensando em publicar um vídeo sobre o Papa Lino. Alguns amigos também já pediram. A razão da demora consiste na dificuldade de se ter informações seguras sobre esse pontificado que foi o segundo da história da Igreja. As informações, em boa parte, elas vêm de lendas e de tradições, tendo muitas vezes sido circulada a informação de boca em boca. O Papa Lino, ele foi sucessor do próprio Pedro, sendo citado na Bíblia. Nesse vídeo, vamos mostrar um pouco da vida, do pontificado e morte do segundo Papa da história da Igreja. Então vamos lá. Sem dúvida alguma, a história do catolicismo está ligada aos seus primeiros líderes. Eles são responsáveis, inclusive, por parte da doutrina ainda estudada pelos seminaristas e pelos católicos em geral. Entre tais líderes está o Papa Lino. Esse Papa, ele foi o segundo da história da Igreja, tendo sucedido São Pedro. Lino foi um cristão que viveu no século I. Nasceu na Túcia, na Itália, no ano 10, e foi um dos 70 discípulos de Jesus Cristo. Lino era um homem humilde e piedoso e dedicou a sua vida à Igreja. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e testemunhou a sua morte e ressurreição. Não se pode confundir discípulo com apóstolo. Os discípulos, eles foram pessoas comuns que seguiram os ensinamentos de Cristo e depois o testemunharam ao mundo. Ou seja, eram todos aqueles que seguiam e aprendiam com Jesus. Já os apóstolos, eles foram apenas 12 homens. Esses 12 homens foram escolhidos pessoalmente por Jesus com a missão de fundar uma nova igreja e anunciar o Evangelho. Todo apóstolo ele foi discípulo, mas poucos discípulos foram apóstolos. São Pedro, que foi o primeiro Papa, tinha Lino em alta conta e o via como possível sucessor por causa do seu caráter e da sua capacidade de administrar. Após a morte de Pedro, ele foi eleito por unanimidade pelos apóstolos e cristãos de Roma. Lino foi bispo de Roma por cerca de 9 anos e foi um excelente administrador. Ele estruturou a Igreja Católica, tendo nomeado presbíteros e diáconos que o ajudaram na liderança das comunidades cristãs. Essa estruturação tornou-se um modelo para a organização eclesiástica subsequente. Ele também estabeleceu as bases para a liturgia católica hoje existente. Papa Lino, como a maioria dos cristãos da época, sofreu perseguição. Foi preso e condenado, tendo morrido decapitado, possivelmente no dia 23 de setembro do ano de 79. Ele é considerado santo pela Igreja Católica e sua festa é celebrada em 23 de junho. O Papa Lino foi decapitado por ordem do cônsul Saturnino. O interessante é que há relatos de que esse cônsul teve uma filha que foi por Lino curada de uma suposta possessão demoníaca. Tal fato que deveria gerar uma certa, ou melhor, uma grande simpatia por parte de Saturnino, acabou sendo uma sentença de morte para o Papa, pois o cônsul se viu de certa forma ameaçado por esse fato e procurou simplesmente eliminar o arquivo vivo que era o Papa Lino. Se viesse tal cura ou tal suposta cura a se tornar pública, essa aproximação com o líder cristão possivelmente acabaria a sua carreira e poderia levar até mesmo à sua morte por execução. Há historiadores, isso é importante frisar, que, entretanto, negam essa execução. Negam que Lino tenha sido executado, pois entendem faltar maiores evidências. Entretanto, a maioria dos historiadores tem a opinião de que o Papa Lino realmente foi decapitado. Quanto ao método de execução, Lino não foi crucificado pelo fato dele ser cidadão romano. A crucificação, amigos, esse castigo cruel, ele estava restrito
aos escravos e aos não cidadãos romanos. Amigos, embora o pontificado de Lino ele esteja envolto em mistério, isso em face da falta de maiores registros históricos, sabe-se que ele desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva. A sua contribuição para a organização da hierarquia da igreja foi de uma importância absurda. Lino ele é venerado como santo pela Igreja Católica e sua festa é comemorada no dia 23 de setembro. É um nome realmente a ser admirado. É isso aí, pessoal. Valeu!